Eu sou a professora Rilva Munhoz, da disciplina de Diversidade Étnica e Cultural na Medicina, e quero refletir hoje sobre o idadismo no contexto da saúde. Vocês já devem ter percebido como queixas de pessoas idosas são muitas vezes minimizadas com uma expressão: isso é da idade. Isso acontece muitas vezes porque o idadismo produz invisibilidade. E isso leva a atrasos diagnósticos e decisões clínicas menos cuidadosas. Então, envelhecer não é sinônimo de incapacidade, é diversidade de trajetórias, corpos e de experiências. Então, cuidar com ética é escutar sem preconceito, decidir com base em evidências e reconhecer a singularidade de cada pessoa em qualquer idade. Então, eu gostaria de refletir sobre o idadismo no contexto da saúde e como o idadismo ele funciona como uma estrutura social e prática institucional na saúde. E assim a gente também pode identificar ou exemplificar manifestações de idadismo na clínica, tanto na comunicação, quanto no diagnóstico, quanto na terapêutica. E analisar criticamente situações clínicas envolvendo pessoas idosas a partir de umas situações, problemas breves, contextualizadas sobre o idadismo na prática clínica. Então, a gente precisa, para isso, ter um raciocínio clínico não reducionista, uma comunicação centrada na pessoa, e aqui vamos enfocar a pessoa idosa. Embora é preciso deixar bem claro que o idadismo pode acontecer em qualquer momento da existência de uma pessoa. Pode ser em relação a uma pessoa muito jovem, é muito jovem para determinada ação ou situação. O idadismo não se refere apenas ao idoso, mas aqui vamos, por ser muito mais comum em relação ao idoso, vamos fazer esse enfoque em relação à pessoa idosa. É preciso também aí mobilizar competências no sentido de competência cultural, ou seja, encarar o envelhecimento e a velhice como diversidade humana e analisar criticamente práticas médicas que são muitas vezes naturalizadas, a gente nem percebe que acontecem. Ou às vezes a gente nem percebe que a gente pratica. Bem, então vamos refletir sobre isso, sobre esse fenômeno extremamente presente na prática clínica, muitas vezes invisível, que é o idadismo na atenção à saúde. Assim como discutimos sobre capacitismo, sexismo, heteronormatividade, não se trata apenas de atitudes individuais. O idadismo estrutura decisões clínicas, modos de escuta e até o valor que se atribui à própria vida. Então, não basta reconhecer preconceito. É preciso compreender como ele opera na clínica e também como ele interfere diretamente no diagnóstico, no tratamento e na qualidade do cuidado. Lembrar que essa é uma reflexão, é uma discussão que não é apenas ética, é clínica, como eu falei na semana passada em sala de aula em relação ao capacitismo. Não é apenas uma questão ética, de humanidade médica, é clínica.
Porque quando o envelhecimento é mal interpretado, o raciocínio clínico também se torna inadequado. Os resultados podem ser muito diversos daquele que cada um de nós espera. Então, aqui eu coloco aqui uma, digamos, um infográfico que eu coloco idadismo na saúde, quando a idade vira diagnóstico. E coloco algumas situações e, inicialmente, eu quero colocar uma situação bem breve, relatada de forma bem breve, porque o que importa é que a gente, a partir daí, a gente possa lembrar de vivências que nós mesmos tivemos e pensar e refletir em cima dessas situações e dessas vivências e dessa situação colocada. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro quadro, uma paciente de 82 anos chega à consulta com queixa de cansaço, perda de peso e tristeza. E o médico responde: "Ah, isso é da idade mesmo." Então, o que é que a gente pode pensar dessa resposta e dessa situação? Isso é apenas uma simplificação clínica? Isso é, por outro lado, um mecanismo de exclusão? Então, o idadismo, ele acaba produzindo essas situações em que o próprio preconceito e a discriminação se tornam invisibilizados. Então, o idadismo também produz invisibilidade da persona, da personalidade, da pessoa do paciente idoso. Isso acontece por um mecanismo silencioso, mas é estrutural, que opera em diferentes níveis da prática em saúde, tanto na dimensão clínica, quanto institucional, quanto simbólica. Então, o que é que acontece? A invisibilidade clínica se dá quando o sujeito desaparece atrás da sua idade. Então, a pessoa idosa, ela deixa de ser reconhecida como um indivíduo singular e passa a ser reduzida a uma categoria, ou seja, ele é o idoso. Isso se manifesta quando os sintomas são automaticamente atribuídos ao envelhecimento. Com esse é clássico, como eu coloquei aqui, é da idade. O resultado, o resultado vai sofrer impacto dessa discriminação e dessa estigmatização. Por quê? Queixas não são investigadas como deveriam, rigorosamente. Diagnósticos são atrasados ou perdidos e o raciocínio clínico é empobrecido. Por quê? Porque a gente vai acabar indo por atalho cognitivo ou atalhos cognitivos, né? É aquele viés de confirmação. Então, isso acontece pela invisibilidade clínica e também pela invisibilidade comunicacional. Por quê? Porque muitas vezes a própria escuta do idoso é interrompida, porque o idadismo interfere diretamente na relação médico-paciente. O profissional fala sobre o paciente, mas não fala com o paciente. E familiares passam a ser interlocutores principais, mesmo sem haver incapacidade do idoso. Então, aqui nesse segundo quadro, mostra-se o médico atendendo o idoso, mas ele se referindo, ele se dirigindo aos acompanhantes do idoso. Então, há um menor tempo, há uma menor qualidade de escuta do próprio paciente. Então, aqui vai ocorrer o quê? Um fenômeno importante que é a desautorização da narrativa do paciente idoso, a descredibilização do idoso, a desacreditação dele. E também a gente vai acabar observando muitas situações em que a invisibilidade institucional,
quando o sistema como um todo ele não enxerga a pessoa que tem uma idade mais avançada. Então, estruturas de saúde frequentemente não priorizam o cuidado ao idoso. Por quê? Porque protocolos não são adaptados à complexidade geriátrica, menor acesso acontece a terapias avançadas. Por quê? Porque não vale a pena pela idade. E também subrepresentação em pesquisas clínicas. Então, o que é que acontece? O paciente idoso torna-se fora do foco das decisões estruturais. E, e acontece também o que a gente pode chamar de invisibilidade simbólica, quando a sociedade naturaliza tudo isso. Há uma construção cultural que associa envelhecimento a declínio inevitável, a improdutividade e a dependência. Isso produz um efeito profundo, que é o sofrimento do idoso deixar de causar estranhamento. Por quê? Porque tudo torna-se esperado e por isso é ignorado. Então, o idadismo opera como um dispositivo de deslegitimação da experiência da pessoa. Ele retira da pessoa idosa o estatuto de sujeito pleno de direitos na clínica, direitos comunicacionais e direitos existenciais. Então, o idadismo não apenas silencia vozes, ele redefine quem merece ser ouvido. Então, o idadismo na saúde não é um detalhe, é determinante de cuidado quando a idade se torna explicação automática. Então, o sujeito desaparece. Então, isso é invisibilizar. E invisibilizar é não escutar, é não investigar, é não priorizar. E isso tem consequências clínicas, éticas e humanas. Nós precisamos reposicionar o envelhecimento no centro do cuidado, com rigor, com escuta e com respeito à singularidade de cada pessoa, independentemente de sua idade. Então, o que é idadismo? Idadismo é a discriminação baseada na idade. Mas é mais do que isso. Por quê? É um sistema de crenças que associa envelhecimento a declínio, incapacidade, a irrelevância. Aqui eu coloco aqui do lado, esse aqui é um slide que eu usei em um curso que organizei e coordenei há cerca de uns 5 anos pelo nosso sistema de SIG Eventos da UFPB. Então, estou aproveitando esse mesmo slide e aí recuperei, e aí a gente coloca que o idadismo ele aparece como eu coloco aqui, como preconceito, como estereotipagem e discriminação contra as pessoas com base em sua idade. E que é um fenômeno generalizado e insidioso com efeitos prejudiciais à saúde dos idosos. Então, isso impacta diretamente no cuidado em saúde. O idadismo é frequentemente definido dessa maneira, como a discriminação baseada na idade e, especialmente, ou mais frequentemente, dirigida às pessoas idosas. Mas essa definição, embora ela seja correta, é insuficiente para apreender a complexidade do fenômeno. Porque o idadismo não se limita a atitudes individuais ou episódios isolados de preconceito. Ele constitui um sistema de crenças socialmente produzido e naturalizado, e que associa o envelhecimento a ideias de declínio, de incapacidade e de irrelevância, como já mencionei. E essa construção simbólica opera de forma profunda e muitas vezes imperceptível, moldando não apenas a forma como a sociedade enxerga o envelhecimento, mas também como os próprios sujeitos idosos passam a compreender a si mesmos.
Então, o envelhecimento, nesse contexto, deixa de ser entendido como uma etapa heterogênea e plural da vida e passa a ser reduzido a uma narrativa única de perda, que é a perda da funcionalidade, de autonomia e de valor social. E no campo da saúde, essas representações elas têm efeitos concretos e potencialmente sérios, porque quando o envelhecimento é previamente já associado ao declínio, há uma tendência a interpretar sintomas como naturais da idade, entre aspas. E isso compromete o rigor do raciocínio clínico e favorece a subinvestigação diagnóstica. Da mesma forma, a ideia de incapacidade pode levar à exclusão do paciente idoso dos processos decisórios sobre seu próprio cuidado. Ele é ignorado, ele fica invisibilizado na cena clínica. E isso fragiliza ainda mais a sua autonomia e faz com que ele, e isso é muito mais sério ainda, ele internalize essa incapacidade, essa perda da autonomia e fica mais fragilizado ainda. Então, já essa noção de irrelevância que já mencionei pode se traduzir também em menor prioridade terapêutica. Isso pode significar que esse paciente ele não, digamos, deveria fazer jus à melhor terapêutica possível. Ele pode também ter acesso reduzido a tecnologias em saúde e menor investimento institucional em seu cuidado. Então, o idadismo ele não apenas expressa um preconceito, ele estrutura práticas, decisões e omissões no cuidado em saúde. Então, reconhecer o idadismo na saúde como um sistema é condição fundamental para desnaturalizar suas manifestações e reconstruir uma prática clínica baseada na escuta, na singularidade e na equidade. Como eu coloco aqui, dimensões do ageísmo. Cognitiva, que é a estereotipagem, emocional, que é o preconceito, o afetivo, que é o preconceito, e o comportamental, que é a ação, a prática, a própria discriminação. E, como já mencionei aqui, que não é apenas uma questão interpessoal, ou seja, não atua apenas na dimensão micro, no nível micro, ou seja, entre pessoas, entre indivíduos, mas ele é meso porque funciona também em grupos sociais e ele é macro porque funciona na cultura de uma forma geral e nas instituições, como acontece nas instituições de saúde. Então, o idadismo, para a gente colocar assim um conceito mais breve, o idadismo é a discriminação baseada na idade. Mas se a gente parar aí, a gente não entendeu o problema, porque o idadismo não é só uma atitude, ou seja, não é só um preconceito, não é só uma estereotipagem, porque o idadismo é um sistema de crenças, um sistema que silenciosamente associa envelhecimento a três ideias muito fortes, que são declínio, incapacidade e relevância. Então, esse sistema funciona de uma forma a que acabe prejudicando muito os idosos no serviço de saúde e de quem percebe, porque isso é naturalizado. E isso antes de mais nada, isso é perigoso. Isso compromete a segurança do paciente idoso. Quando eu parto da ideia de declínio, eu começo a olhar sintomas como algo que é esperado. Ah, isso é da idade, como no exemplo que eu mencionei há pouco. E com isso eu deixo de investigar. Quando eu parto da ideia
de incapacidade, eu deixo de escutar. Alguém passa a falar pelo paciente e ele deixa de ser sujeito da própria história. Enquanto eu parto também da ideia de relevância, eu começo a decidir que talvez não valha tanto a pena eu investir naquele cuidado. Então, percebe o risco que isso representa? Então, o idadismo não está só no discurso, ele entra no raciocínio clínico, ele entra na decisão, ele entra na forma como o cuidado é oferecido. E é por isso que enfrentar o idadismo não é uma questão de gentileza, é uma questão de qualidade do cuidado em saúde, porque envelhecer não é desaparecer, e nenhum paciente pode ser reduzido à sua idade, assim como não pode ser reduzido a nenhuma outra característica que é inerente à sua existência. Então, eu também gostaria de lembrar que o idadismo é uma estrutura, ele é estrutural. Ele não é apenas uma opinião individual. Falei sobre isso quando falei de capacitismo, mas aqui eu transfiro para cá também. Ele está presente nos protocolos, nas decisões clínicas, na formação médica, na formação de vocês, caros estudantes de medicina e de outras profissões da área da saúde. E está também impregnado na organização dos serviços, ou seja, o idadismo é estrutural. E aí a gente precisa lembrar que, apesar de haver toda essa discriminação, a gente tem que entender que o envelhecimento populacional é uma realidade, porque a gente pode pensar, é uma minoria, mesmo que fosse uma minoria quantitativa em relação ao todo da população, mesmo assim seria muito importante a gente abordar essa questão. Mas nem é em termos populacionais, não é uma minoria, porque a população envelhece, mas a medicina continua centrada em um modelo do adulto jovem, aquele adulto até os 40, 50 anos. Então, isso gera inadequações sistemáticas ao cuidado. Aqui eu coloco as manifestações do idadismo, né? Aquelas manifestações mesmo das atitudes, das ações, porque a gente vai ver aqui, como eu coloco nesses exemplos, que o idadismo ele aparece de várias formas. A naturalização dos sintomas, o subdiagnóstico, como estão aqui nesses exemplos, o subtratamento, a exclusão de terapêuticas, a comunicação infantilizada, e muitas vezes isso passa despercebido. Então, como eu coloco aqui, eu coloco médicos que não têm expectativas, né? Ou seja, ficando muito pequeno, eu acabo não vendo aqui de forma muito nítida, realmente ficou o slide um pouco claro. Então, quando os médicos têm menores expectativas quanto à capacidade de recuperação de um idoso, e com isso eles descartam afecções, tratamentos, afecções tratáveis, né, no paciente com idade avançada. Também quando profissionais de saúde tratam efeitos fisiológicos da senectude como se fossem doenças. E, por outro lado, quando médicos negligenciam, digamos assim, condutas preventivas, como exames periódicos, né, em idosos. Isso é idadismo. Quando os médicos eles acabam atribuindo algumas, digamos assim, perturbações da memória
a idade. Outro que eu coloco, exemplo que eu coloco aqui, quando médicos compartilham xistes e piadas relacionadas com seus pacientes idosos. Às vezes são piadas já ditas por outros colegas. E também quando médicos acabam diagnosticando depressão como se fosse demência. Às vezes, o paciente idoso tem o que se chama de pseudodemência depressiva, e aí ele tem o diagnóstico de demência, porque é como se o paciente tivesse, já é idoso, então o quadro de demência ali é muito, digamos, enquadrável naquele caso, e nem percebe que ele está com depressão. E também médicos que eles acabam considerando sintomas depressivos, como eu disse, como falei que pacientes com depressão muitas vezes podem receber o diagnóstico de demência. E aqui é outro exemplo que eu coloco, quando pacientes que têm quadros, são idosos com quadro de tristeza existencial normal da vida e são rotulados como pacientes com depressão. Aqui também eu coloco, e aqui aí ficou mais claro ainda, quando a dor do idoso é geralmente subtratada. Então, não porque ele é idoso, então vamos ver aqui, e todas aquelas preocupações em torno, que deve se ter, claro, a preocupação em relação à dose, à questão renal, mas muitas vezes os pacientes idosos eles são subtratados em termos de analgésico, de antibiótico terapia, de medicação antidepressiva, porque esse subtratamento ele é também uma manifestação de idadismo. Então, às vezes também acontece que eu coloquei aqui idosos que têm múltiplas doenças que são excluídos. Pacientes, muitas vezes idosos, são excluídos de estudos clínicos. Isso é uma questão de idadismo, é o idadismo da própria ciência. Né? Então, todas essas manifestações que eu coloquei aqui, que aqui também foi um slide daquela época, daquele curso, e aí eu estou reaproveitando, né? E o contraste aqui não ficou muito bom, mas mesmo assim eu usei porque tinha vários exemplos bem concretos, né? Da prática clínica cotidiana, digamos assim. Aqui eu coloco uma publicação, né, das Nações Unidas Brasil, em que o título é o seguinte: Discriminação afeta a saúde física e mental de idosos, diz a Organização Mundial da Saúde. Então, aqui a Organização Mundial da Saúde alerta que atitudes negativas em relação a pessoas idosas têm consequências para a saúde, tanto física quanto mental, dessa população. Porque idosos que se sentem um fardo percebem suas vidas como menos valiosas, colocando-se em risco tanto de depressão quanto de isolamento social. E, além disso, uma pesquisa citada aqui pela Organização Mundial da Saúde indica que idosos com opiniões negativas sobre seu próprio envelhecimento não se recuperam bem de deficiências e vivem, em média, 7,5 anos a menos que pessoas que têm atitudes positivas. Né? Então, isso indica um efeito, uma repercussão negativa extremamente importante sobre os idosos, mostrando que os idosos têm grandes repercussões negativas, importantes repercussões negativas, por causa do idadismo.
Então, essa questão, e há vários trabalhos, né, empíricos já documentando esse efeito deletério, né, maléfico sobre a saúde dos idosos. Então, eu finalizo essa reflexão com essa assertiva, né, de que quando a clínica decide quem merece ser cuidado, ela deixa de ser ciência e passa a ser exclusão. Então, com essa ideia, propunham uma crítica direta ao ponto em que a prática clínica se desvia de seus fundamentos epistemológicos e éticos. Quando a clínica decide quem merece cuidado, ela abandona o princípio da universalidade, que sustenta tanto a medicina baseada em evidências quanto a ética do cuidado, e passa a operar por critérios implícitos de valor, isto é, por juízos normativos sobre quais vidas são mais ou menos dignas de investimento terapêutico. E do ponto de vista epistemológico, a clínica, enquanto prática científica, estrutura-se na análise rigorosa de sinais, sintomas, probabilidades diagnósticas e eficácia de intervenções. Então, a decisão clínica legítima é aquela orientada por evidências, contextualizada pela singularidade do paciente e mediada por princípios éticos. Então, quando se introduz a ideia de merecimento, entre aspas, há uma ruptura. O critério deixa de ser técnico e passa a ser moralizante. O risco aqui é a substituição do raciocínio clínico por atalhos cognitivos contaminados por vieses, como idadismo, capacitismo, outras formas de discriminação estrutural ou mesmo interseccionalidades. Então, sob a perspectiva ética, essa ideia, essa máxima aqui, tensiona diretamente os princípios clássicos da bioética, que é a justiça, todos devem ter acesso equitativo ao cuidado, independentemente de idade, condição social e prognóstico. Há o outro princípio, que é a beneficência e não maleficência. Negar ou reduzir cuidado com base em juízo de valor configura um dano potencial. E a autonomia, que ao desconsiderar o paciente como um sujeito pleno, a clínica esvazia sua capacidade de decisão. Então, quando a clínica passa a hierarquizar vidas, ela se aproxima de uma lógica de exclusão biopolítica, na qual certos corpos são menos protegidos, menos escutados e menos tratados. E isso não ocorre apenas de forma explícita. Frequentemente manifesta-se de modo sutil, por meio de omissões, subinvestigações ou decisões terapêuticas menos intensivas, menos contundentes, menos marcadas. Então, fenômenos que são bem documentados no contexto do idadismo na saúde. E é preciso, entretanto, dizer que há uma distinção importante a ser preservada para evitar leituras que sejam simplistas. A medicina também envolve priorização, especialmente em cenários de escassez, por exemplo, triagem, alocação de recursos, cuidados paliativos. Mas nesse caso, ou nesses casos, a decisão não é sobre quem merece, entre aspas, mas sobre como distribuir recursos de forma justa, transparente e baseada em critérios clínicos e éticos explícitos, como prognóstico, benefício esperado e proporcionalidade terapêutica. A diferença existe e é crucial. Merecimento é julgamento moral arbitrário, priorização é deliberação ética estruturada. Portanto, com essa frase eu finalizo esse vídeo reflexivo
E ela funciona como um alerta, porque sempre que critérios implícitos, como idade, deficiência ou estigma, passam a orientar decisões clínicas, a medicina deixa de ser uma prática científica orientada por evidências, deixa de ser uma prática humanística e ética e se transforma em um dispositivo de exclusão. Então, a clínica deixa de ser ciência no momento em que troca evidência por valor moral e cuidado por seleção de vidas. Então, assim finalizo essa reflexão sobre o idadismo, ou etarismo, ou ageísmo, no contexto do cuidado em saúde. Então, vamos ter cuidado para não cairmos nessas armadilhas, não é, causadas pelo idadismo, que é um problema estrutural e também um problema estrutural no nosso sistema de saúde. Então, obrigada por assistir até o final e compartilhe, curta e, como, como se diz aqui muito no YouTube, né? E se inscreva aqui no nosso canal, apareça mais vezes e comente, eu acho que é o mais importante. Comentar, porque aí isso traz uma dialogicidade, né? Ao que a gente propõe aqui no GESME. Então, comente aqui o que é que você acha. Você já vivenciou o idadismo na saúde? O que é que você pensa sobre isso? Então, até o próximo vídeo.